Olá, pessoal, uma alegria de estar com vocês de novo. Hoje, festa de Pentecostes. O Espírito de Deus hoje encheu o universo inteiro e se expressa em todas as culturas. Essa é a palavra com a qual as igrejas começam essa festa de Pentecostes. Pentecostes porque 50 dias depois da Páscoa. E encerra hoje o tempo pascal. Pentecostes era uma festa judaica, que até hoje existe. Mas os cristãos acreditam que numa dessas festas de Pentecostes começou a igreja cristã. Para conversarmos sobre a leitura da celebração de hoje, eu tenho a alegria de contar aqui com o meu querido irmão e amigo, Darlan Oliveira. Darlan, bem-vindo. Salve, povo de Deus. É sempre uma alegria estar aqui caminhando com vocês nesse domingo de Pentecostes. E aí, Marcelo, a gente começa, pela leitura do Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 2, versículos de 1 a 11. Ali conta que, numa festa de Pentecostes, como você bem falou, os discípulos e discípulas de Jesus estavam reunidos e, de repente, o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas de fogo. Língua de fogo porque o Espírito é fonte de uma comunicação nova. E fogo porque aquece o coração da gente para amar e para se doar. Então, Marcelo, o que a gente pode dizer a mais sobre esse texto? Como a gente complementaria esse texto de Atos dos Apóstolos? Olha, Darlan, a primeira observação que a gente precisa fazer é ir além da letra, porque quem vai na letra é fundamentalista. E afirmar que no dia de Pentecostes, os discípulos e discípulas de Jesus receberam uma confirmação de uma presença do Espírito. Mas eles já tinham essa presença, embora não soubessem, não acessassem. Mas naquele dia de Pentecostes, eles descobriram que o Espírito de Deus se manifestava neles, quase como saía pela pele, Então, descobriram que o Espírito de Deus tomava conta de tudo. Aí sim, porque, por exemplo, eu na minha vida noto que talvez eu não dê ainda esse espaço ao Espírito, que ele tome conta de tudo. Então, os discípulos de Jesus descobriram isso. Mas o Espírito está presente, atuante na natureza, atuante no universo. O Espírito está presente em tudo, em nós, em cada um de nós. E o que é importante é a gente poder dizer que essa energia de amor ativa em cada ser vivo na história da humanidade, em cada movimento de vida, de libertação, é o Espírito de Deus que faz. É isso que é importante, Darlan. Com certeza. E aí, Marcelo, trazendo para o Evangelho, que é João 20, de versículo 19 a 23, conta que Jesus deu o Espírito Santo aos apóstolos e as mulheres que estavam reunidas com eles naquela tarde de domingo de Páscoa. Para esse evangelho, o Espírito Santo foi dado ali mesmo, naquela tarde de Páscoa. É isso mesmo? Pois é. Diferente dos Atos dos Apóstolos, que diz que durou 50 dias, E 50 dias depois da Páscoa, portanto, em Pentecostes, é que o Espírito se manifestou. Para o evangelho de João, Jesus ressuscitou pronto, o Espírito já foi dado, naquela mesma tarde do domingo. E aí é importante notar que a primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me mandou, eu mando vocês para o mundo. E aí ele dá o Espírito, Como lá no começo da Bíblia, no Gênesis, diz que Deus criou o ser humano e soprou sobre eles, deu o Espírito, de Deus. Então a gente tem em nós esse sopro de Deus. E Jesus, agora ressuscitado, dá um sopro novo, que é diferente do espírito do mundo. Nesses dias, Darlan, o Brasil inteiro viu qual é o espírito que move o atual governo federal, o presidente, ministério, os que dominam o Congresso, e que nada fazem contra o que está acontecendo, contra essa situação trágica de um Brasil que está indo para a morte, que o pessoal está morrendo em massa, e eles estão discutindo entre si como salvar a família, como colocar boiada
nos pastos e acabar com a Amazônia. Então, quer dizer, como é que a gente pode perceber a missão nossa de cristãos, que recebendo o Espírito Santo, denuncie e lute contra isso? Darlan, a novidade de Pentecostes hoje, como é que a gente pode traduzir isso agora? Então, Marcelo, a grande novidade, né, de Pentecostes, que a gente celebra, é que é o Espírito que está presente nos discípulos e nas discípulas de Jesus, confirma no testemunho de Jesus e em todo o seu projeto de reinado divino desse mundo. Como no livro do Atos dos Apóstolos, conta que Jesus tinha prometido: vocês receberão o Espírito e serão minhas testemunhas em todo o mundo. Isso lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Pois é, eu acho que é muito importante a gente ligar isso uma coisa com a outra, porque, segundo os Atos dos Apóstolos, aquilo aconteceu numa casa e não no templo. Então, Pentecostes é uma coisa... Hoje a gente encontra todo mundo em casa com essa pandemia, né? Então, é muito importante a casa como lugar do Espírito. O cristianismo primitivo era um cristianismo de igreja doméstica, não tinha igreja, não tinha templo, não tinha paróquia, não existia ainda essa estrutura que tem aí. E é muito importante a gente hoje retomar essa simplicidade dos primeiros cristãos e a gente poder viver esse cristianismo assim das casas, né? E não é isso, Darlan? O que você traz, Marcelo, é muito importante porque, assim, nesse período de pandemia, né, mais do que nunca as pessoas têm esse sentido de casa, né? Não é só a casa não é só o lugar que a gente mora ou como o lugar onde a gente vive com as nossas famílias. A casa se tornou o nosso aconchego e também o nosso lugar de comunhão com o mundo. A gente está aqui, eu estou aqui em Salvador, preciso me comunicar com pessoas de outras cidades, até de outros países, né? Consigo e posso. No tempo das primeiras comunidades, esse tempo, esse ficar em casa era chamado de igreja doméstica. Então, a igreja que se reunia nas casas. Hoje a gente tem as redes sociais que dá essa ponte, dá essa possibilidade da gente fazer esse serviço através da internet, né? Mas nos tempos antigos, né, como eu já falava, era o povo que se reunia e fazia de cada casa a sua igreja. A importância de ter a nossa casa como essa igreja viva. Que beleza, que coisa bonita. Então nós chegamos no final do programa, Darlan, e a gente passa para o pessoal essa força de Pentecostes, esse evangelho que Jesus dá alegria, dá o perdão, a gente fica todo mundo contente, nada de tristeza, nada de depressão, nada de para baixo, né? O Espírito Santo é uma energia para cima, e a juventude, eu vejo Darlan aqui diante de mim, mas todos os jovens e jovens, rapazes e moças que estão aí, né, no movimento jovem de espiritualidade libertadora, o MEL, em todas essas comunidades da gente, são profecias do Espírito. A juventude é sinal do Espírito Santo. Então, feliz Pentecostes para vocês. Darlan se despede e a gente... Um bom domingo, uma boa semana. Maravilha. Marcelo, nessa festa de Pentecostes, né, se a gente se abre verdadeiramente ao Espírito, seremos profetas e profetisas de Deus. Seremos portadores desse Espírito Santo vivo. É como se a gente diz, o Senhor manda, né, dizer e fazer, tanto nas igrejas como também no mundo todo. Então, que a gente permaneça caminhando juntos e juntas pelo Espírito. Beijo no coração e até a próxima semana. Seguimos caminhando.